Oi, pessoal, começamos agora mais um episódio aqui do podcast do Folha de Curitiba. Estamos aqui com o Rony, ele que é especialista em networking, relacionamento, e vai contar pra gente um pouquinho sobre a trajetória dele com as relações públicas. Muito bem-vindo, Rony. Muito obrigado, Nari. Satisfação estar com você aqui. Excelente profissional, Folha de Curitiba. Muito obrigado mesmo pela oportunidade aí. Eu gosto de começar entendendo do começo mesmo, principalmente porque eu tenho aqui que você é formado em farmácia e bioquímica, mas hoje o seu trabalho é como nas relações, né? Eu queria entender como foi essa virada de chave, né? O que aconteceu para que você saísse tanto da sua área, mas se encontrasse tanto em outra? Na verdade, Nari, tudo começou desde criança, desde sempre. Só que eu ainda não entendia. Até porque na época da escola, eu era aquela criança que falava, que comunicava o tempo todo, mexia um com o outro, e isso aí era taxado como errado. E na verdade isso me colocaram numa bolha que aquilo ali era errado, mas ali estava uma pessoa que fazia network, dentro da escola. O errado seria conversar Conversar demais. demais, que talvez atrapalhar o andamento, mas na verdade eu era um comunicador nascendo ali. Eu era uma pessoa que fazia conexão com a sala, com a escola, era aquele aluno que conversava com o colégio inteiro. Se colocasse na última carteira, fazer amizade Não, ainda. não tinha problema, dos mais trabalhosos até os mais inteligentes ali, os nerds antigos, que o pessoal falava isso aí. Eu tinha amizade, conversava, tinha assunto com todo mundo. Então, era ali que iniciou o que hoje me faz tornar um especialista. Eu já venho aprimorando há um tempo, crescendo. Então, aquele problema que talvez era taxado como criança, hoje é a minha principal fonte de negócio, Uhum. que é fazer relacionamento estratégico, conexões estratégicas entre empresas, entre negócios, né? Então, eu vim. Só que quando você taxa dessa forma, assim, que aquilo é errado, a gente é ensinado assim, que para você ser alguém na vida, você tinha que trabalhar ou numa empresa ou até se formar. Foi onde que eu fui atrás de me formar. Me formei em farmácia, bioquímica, trabalhei 13 anos com isso aí, para me entender que trás de um balcão de farmácia não era o meu lugar. Não tinha como. Eu sempre muito agoniado, muito acelerado, muito imperativo. E aí foi onde que eu comecei a ter umas transição, eu falei: "Não é isso que eu quero para minha vida, eu quero estar com as pessoas". E aí eu fui me envolvendo com outras empresas, inclusive hoje, eu trabalho na minha atual profissão, que é relações públicas. Eu faço as relações públicas para uma empresa chamada Old Park, que é um grande parque aquático, resort, que tem mais de 250.000 metros, são uns 600 funcionários. Eu sou o RP da empresa, então essa minha especialidade me colocou em lugares que jamais eu estaria. Então, aquele problema que talvez lá na infância era taxado como errado, hoje virou minha principal especialidade, que é fazer relacionamento estratégico, relações públicas e minha fonte de negócio mesmo. E esse estudo sobre as relações públicas, né, para que hoje você seja de fato o RP da empresa, ele veio de onde daí? Eu até num tempo atrás, lá atrás, há uns anos atrás, eu nem sabia como que era isso aí. Uhum. Eu fazia de forma natural, até que um dia alguém falou assim: "Ah, o que você faz aqui na empresa é relações públicas". Aí eu falei: "Deixa eu ver o que que é". Fui pesquisar, falei: "Nossa, não é que é eu mesmo? Inscrito, vou me especializar nisso". Aí comecei a fazer treinamento estratégico, consultoria, buscar, parte de livros e comecei a acompanhar, e até quando eu fiz um pequeno curso de 2 anos e meio específico de relações públicas mesmo, para me especializar. Por quê? É um dom que eu já carrego desde criança, que eu fazia essas conexões, mas eu queria trazer para uma coisa profissional. Então foi onde que Uhum. eu consegui ter um meio, um começo, um meio, fim, montar toda essa estratégia para me atuar como profissional, como especialista mesmo, né. E qual é a diferença entre uma pessoa que se relaciona bem para uma pessoa que de fato desenvolve um relacionamento estratégico? Tem um pequeno e grande detalhe: fazer networking
todo mundo faz, é fácil. Por que todo mundo faz? Porque no lugar que você vai, numa festa, você vai conversar com as pessoas, ou seja, isso é fazer network. Mas o grande X, que é a cereja do bolo, é manter. Então, você faz um relacionamento com a pessoa e você mantém ela com um tempo ao ponto de quando você precisar da especialidade dela, você tem ela na sua cabeça, assim: "Sei com quem eu vou falar. A sua dor eu sei quem vai resolver. E essa pessoa que vai resolver, eu tenho uma abertura com ela", porque uma vez eu fiz network lá atrás, só que eu mantenho o relacionamento com ela até hoje. Então Uhum. é essa abertura, é essa porta que você sempre deixa aberta com as pessoas, com a sua credibilidade, com o seu posicionamento, e as pessoas te acharem que realmente você é interessante, é relevante para a vida dela, né. Entendi. Na publicidade, a gente fala muito sobre a boa publicidade ser capaz até de mascarar um produto ruim. Eu queria saber se um bom relacionamento, né, pode compensar, às vezes, a falta de competência, não a falta de competência, né, do que você está promovendo, digamos assim. Sim, porque eu já vi em vários casos das pessoas comprarem, até numa padaria, que não é o melhor lugar, o melhor pão, só que o atendimento lá é muito legal. Às vezes um carro, às vezes a loja de carro não é tão grande igual as outras, mas lá o cara sente confiança, a credibilidade, então ele se sente seguro. Talvez a pessoa prefere procurar você que tem te passa essa credibilidade, essa segurança, do que ir no desconhecido. Sim. E quando a gente fala, às vezes, de relacionamento estratégico, network, tem muito coach, muita gente grande, Alphaville lá mesmo tá cheio. Mas, do mesma forma que lá tá cheio de gente querendo só o seu dinheiro. E às vezes as pessoas encontram nós que não, que a gente trabalha com sinceridade. Uma coisa é você querer o dinheiro da pessoa do que você ganhar dinheiro junto com a pessoa. A partir do momento que você passa essa confiança, não, eu vou fazer negócio com o Rony, vou fazer negócio com as pessoas que ele indica, é porque eu vou ganhar dinheiro ou eu vou ter um preto no branco. Vai ser claro a situação. Vai ser uma coisa, assim, que eu me sinto confiante de fazer, especialmente muitas coisas. Carro sempre é assim, às vezes você não compra uma loja de carro, mas você compra com aquele seu vizinho, o seu primo que faz ali o rolinho, o famoso rolinho interno ali Sim. entre: "Ah, tem 2 3 carros, eu vendo na minha casa mesmo, eu prefiro comprar com ele, porque aquela pessoa lá, ela realmente é sincera". Então eu não quero comprar com o lojista, tenho medo, mas aquele pessoa que faz ali o investidor na casa dele, aquele lá, nossa, aquela pessoa é maravilhosa, como ele Sim. fala sinceridade. Isso a gente vê bastante mesmo. E em relação a uma empresa, você acredita que ela cresce mais rápido com produto ou com relacionamento? Você falou um pouquinho sobre a questão da padaria, eu concordo bastante com o que você falou. Eu mesmo sou uma pessoa que se tem ali, às vezes o pão do outro tá mais fresquinho, mas aqui a pessoa me chama pelo nome, me trata melhor, eu vou no lugar que eu sou melhor tratada. Mas em relação a empresas grandes, a empresa ela cresce mais rápido de fato com um produto ou com um relacionamento? Às vezes, com um produto com o preço mais baixo, com o produto com a qualidade mais alta, ou com um relacionamento com essa conexão, de fato, com o consumidor final? Com um relacionamento estratégico, porque às vezes a pessoa tem um produto, só que ela não sabe aonde colocar esse produto. Existe 2 coisas diferentes entre preço e valor. Quando você tem um produto que você quer vender só vender, ele tem valor, ele tem preço. Quando você quer vender só o produto, ele tem preço, mas quando você quer expandir ele, ele cria um valor. E valor, ele só tem quando você tem relacionamento, quando você vai a algum lugar específico, sempre questão de estratégia. E uma coisa que eu sempre falo, se você quer ir longe, você vai sozinho com o seu produto, mas quando você quer ir mais longe ainda, ao escalável, ao infinito, sempre vai com alguém. Então, quando você faz conexão, você tem um potencial de atingir níveis, portas onde diploma não entra, mas com relacionamento estratégico, sim. Com certeza. Acho que um dos maiores exemplos dessa questão da dualidade de valor e preço, vem da Red Bull, né. A Red Bull, ela tem uma a receita da Red Bull, não é patenteada, qualquer marca de energético pode fazer a mesma receita, pode ter o mesmo produto, porque a Red Bull não se considera uma marca
de energético, uma marca de líquidos, ela se considera uma marca de lifestyle e, de fato, é assim que ela se mantém e cada vez cresce mais, justamente por ter essa conexão com o público que você falou. E eu queria entender, você ajusta quando você vai pegar ali a empresa para você colocar a casa em ordem, você ajusta primeiro na pessoa que está gerenciando o negócio, você conversa com ela, você ajusta o comportamento ou a estratégia que ela está utilizando? Porque às vezes ali você tem, digamos, um chefe de uma empresa em que a maneira como ele está se relacionando com os funcionários e com os consumidores não está bacana, você vai tratar primeiro isso ou você vai tratar primeiro uma estratégia de relações externas? A empresa, ela tem como o diretor, o chefe, o CEO como referência. Então, primeiro tem que entender a dor dessa pessoa, desse líder, que é através dele que você vai entender a empresa. Então, primeiro você entende a dor dele e ajusta a própria pessoa, ou seja, que é o rosto, que é a raiz da própria empresa, aquela pessoa que fundou, o CEO, o diretor. Para depois você vir mudando essa estratégia e essa dinâmica que ele passava de forma diferente. Então, ou seja, aquela organização. Eh, uma casa, quando ela está bagunçada, você vê toda vez que você vai na casa de uma pessoa, de um parente, de um amigo, ela sempre está bagunçada. Adianta você arrumar a casa dela, no outro dia você vai voltar lá, ela está bagunçada de novo. Então é mais fácil você mudar a cabeça de quem mora na casa, do dono da casa, para ele não bagunçar novamente. Então, onde você arruma uma vez só e aquela própria pessoa ela pode manter sempre tudo em ordem. Então, sempre começando do gestor mesmo. Mas ouvindo principalmente os colaboradores. Então, Sim. começa ouvindo os colaboradores para daí entender aonde o gestor deve mudar. Sim, inclusive em questão de feedback, em especial sempre os colaboradores. Sim. E você quer ver quem na empresa te dá o melhor feedback de tudo, não é nem o diretor e nem o colaborador, é aquele ex-colaborador. É aquela pessoa que saiu ou que ela tá saindo. Sabe aquele funcionário que o cara acaba de mandar embora? Pergunta o feedback da empresa, ele é extremamente sincero. Você acha? Ele fala tudo, porque ele tá com aquela coisa, ele põe tudo pra fora. Porque às vezes o colaborador, você pergunta uma coisa pra ele, ele vai omitir algumas coisas, porque ele não quer prejudicar o líder, ele não quer prejudicar o diretor dele e nem os colegas de trabalho, ele não vai reclamar. Mas experimenta mandar ele embora e depois pergunta pra ele: que você acha de fulano? O que você acha da empresa? O que você acha do produto? É a hora que ele solta tudo que estava guardado dentro dele. Melhor feedback é o ex. Você acha? Eu acho às vezes vem com uma dor a mais, né, que nem sempre condiz com a realidade, a gente sabe um pouco disso, mas de fato, a pessoa que não tem nenhuma ligação com a empresa, ela vai acabar sendo mais Mais sincera em sincera. alguns pontos. Em relação ao futuro, eu queria entender também o que está mudando na forma como as pessoas se conectam hoje, porque a gente fala de network, a gente fala de relacionamento, mas o relacionamento e o network que a gente tinha há 10 anos atrás, com certeza não acontece da mesma forma como acontece hoje, que não vai ser da mesma forma que daqui a 10 anos, porque a maneira como as pessoas conversam e se conectam, se comunicam, está mudando muito. Como você consegue estar à frente disso, estar a par disso para manter o seu trabalho sempre eficiente? Ô, Nari, uma coisa que eu observo muito nesse cenário, que é a questão desse futuro mesmo, é emocional. O ser humano, ele é emocional. Então, quanto mais tempo passa, lá da época de para trás, as pessoas estão perdendo essa essência de conexão. A tecnologia acabou afastando um pouco o ser humano. Então, quem consegue promover mais essa conexão, o aperto de mão, o abraço, aquela conversa tete a tete da mesa, essa vai ser uma questão não só de estratégia, mas emocional. O ser humano, ele é emocional, ele é muito emocional. O ser humano, ele está cada vez mais carente, porque a rede social criou um outro mundo que ele não enxergava. Então, quando ele olha para si, ele está sozinho. Sim. E é onde você está do lado. E a pessoa se sente protegido, se sente acolhido, e é onde que a pessoa se apega, tem afinidade com você. Você pode ver que hoje você chega numa mesa de um restaurante, as pessoas estão conversando entre elas pelo telefone. E aí quando você tira
aqueles telefones, vamos conversar entre a gente, as pessoas veem, nossa, como que fulano é legal, como que eu não entendi o jeito que você falava, porque lá no WhatsApp você falava de um jeito, eu não conseguia conectar com você, eu conheci você pessoalmente, é muito melhor. Então eu acho que a aproximação, da agora para o futuro vai ser mais carente ainda, e é onde que a gente tem especialidade nisso, é estar junto mesmo. Mas como que a gente consegue criar essa aproximação tendo uma tendo uma relação ali também de uma relação comercial, de certa forma, né, então você tem ali um interesse financeiro naquela ou não só financeiro, né, mas existe algum interesse nessa relação. Como você fazer isso sem parecer interesseiro, né, como fazer isso de uma maneira natural, porque no fundo a pessoa que tá ali, ela entende que você é relações públicas, então que você tem um interesse, nela em determinados aspectos. Como fazer isso de uma forma natural, sem que pareça de fato que você tá tentando comprar uma atitude, sabe? Acontece assim, que a pessoa, ela vai entender que você realmente vai estar com ela, que é uma coisa que a gente sempre tenta mostrar, fala: "Ó, a gente vai ganhar dinheiro juntos, automaticamente que eu também preciso ganhar, a gente vai ganhar dinheiro juntos". Então, a pessoa tem que entender que eu estou ao seu lado, a gente vai fazer um negócio junto, eu estou com você, a gente estamos juntos nesse negócio, beleza? Vamos fazer junto? Vou te ajudar, vou te pegar na mão, vou te dar um abraço, a gente vai andar junto. A pessoa vai se sentir protegida em relação a isso aí. Então, é uma forma mais fácil. É óbvio que todo mundo tem que ganhar e todo mundo tem interesse. E nada eu chego num empresário de grande sucesso que eu quero me conectar com ele, ele sabe. Ele sabe que ele é um grande empresário, ele sabe que ele tem muito dinheiro, que a pessoa está aproximando, mas na hora que ele sentir que por mais que eu estou tentando fazer negócio com ele, mas eu estou parceiro lado a lado, estamos junto, estamos de mão dada, aí as coisas começam a ceder. A pessoa começa a entender, poxa, no mundo hoje é difícil confiar, é difícil, as pessoas sempre querem passar para trás, mas esse não, esse que está comigo. Então vem da sinceridade que você Sinceridade. acredita. E outra, nada é assim, ó, vim aqui pra gente fechar negócio e você me paga, não. Aham. Tem negócios que, melhores negócios que acontece, não é uma conversa. Às vezes é um jantar, às vezes é uma conversa, às vezes é um evento, uma conexão, é um favor que você faz, são sementes que Entendi. vai sendo plantada, daqui a pouco eu falo, não, esse realmente ele tá comigo. E uma questão que eu aprendi, uma pessoa me perguntou, uma pessoa muito especialista falou assim: "Rony, você é um cara interesseiro?" Eu peguei e falei: "Não, não sou não, eu aproximo de você, porque eu gosto de você". Falou: "Não, essa resposta é errada. Quando alguém te perguntar, você fala assim: 'Você é interesseiro', porque eu tenho interesse em chegar com você aqui, gente desinteressada, você não faz negócio. Então não é ser interesseiro não é maldade". Gente desinteressada atrai gente desinteressante. Exatamente, olha coisa coisa linda, né. E gente desinteressada não faz negócio. É verdade. Você só faz negócio com gente interesseira mesmo. Eu tenho interesse. Eu tive interesse de estar aqui, Sim. entendeu? É um interesse meu, inclusive a gente está aqui. Então que legal, o interesse leva você em lugares que você, talvez não achava que Sim. chegaria. E não é algo negativo, né, o interesse ele tá em absolutamente tudo, então, quando você vai se relacionar com alguém amorosamente, que seja, você tem interesse naquela pessoa, você tem interesse, na maneira como ela faz você se sentir, na maneira como, vocês conseguem ir para determinados lugares juntos, enfim, o E interesse ele tá em tudo, mas a gente tenta sempre, trazer isso de uma maneira um pouco mais positiva, porque hã. o mundo já vê de uma maneira muito negativa, né. Negativo. Quando você fala: "Nossa, o Rony, a Nari é interesseiros. Nossa, então eu não quero nem conversar com ele". Uhum. Opa, quando a gente fala que a pessoa é interesseira, eu falo: "Eu quero saber, por que que ela é interesseira? Ela tem interesse em Interesse quê? em quê? É, Como que ela faz?". exatamente. Um relacionamento, a pessoa quando a pessoa está interessada na outra, o que que ela investe tempo, ela dá presente, ou seja, ela investe dinheiro, Exatamente. ela muda até o estilo de roupa. Tem skatista que vira cowboy para poder chegar a conquistar o coração de uma garota. É interesse, Exatamente, exatamente. mas não é negativo, ele realmente ele quer aquilo lá. Ele tá interessado, ele vai mudar. Isso. É, A gente já tá encaminhando para o final, né, você tem uma agenda bastante corrida, então a gente vai começar o bate-bola rápido. Eu te começo ali a frase, você termina com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então vamos lá, networking é? ótimo. Conexões valem mais que? Ouro, Um erro ao se relacionar? prejuízo, Imagem é? tudo.
Oportunidade é Primordial. um hábito essencial. Posicionamento. Uma pessoa bem conectada é? Bem-sucedida. Quem é você em uma palavra? Um lutador. Maravilha. Agora a gente, né, já está finalizando. Eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. Foi muito bacana a nossa conversa. E eu quero pedir para que você olhe para a câmera e mande um recado para o pessoal que está em casa. Fale um pouquinho sobre a importância do relacionamento, do networking e das relações públicas. Eu quero agradecer já, muito obrigado, Nari, Folha de Curitiba. Relacionamento estratégico te coloca em lugares que você nunca chegou, ou em lugares mais rápido que você imaginava que você chegaria. Às vezes, lugares que você achava que demorava anos, com meses você atinge aquilo lá. E como eu, que era aquela criança falante, aquela criança, como fosse talvez um problema, hoje quando eu olho uma criança que eu vejo que ela é falante, ali eu olho, esse vai ser um bom vendedor, esse aí vai fazer network. Então, o networking, ele é através disso mesmo. Isso me trouxe ao mundo de negócio que hoje é a minha principal renda. Maravilha, muito obrigada de novo, Rony, foi muito bacana. Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado a gente até aqui. Esse foi mais um episódio do podcast do Folha de Curitiba e fiquem ligados para o próximo. Tchau, tchau.